Convosco. Pode ficar à vontade no seu lugar. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua semana que começa hoje. E creia que você vai ter a melhor semana da sua vida. Libera essa palavra para quem está do seu lado aí e fala assim: essa semana vai ser a sua melhor semana vivida em 2026. É a nossa melhor semana. Porque Deus está cuidando de nós, nós estamos começando no melhor lugar. Nós vamos adorar a Deus. No reino de Deus, cada chamada importa. E ao longo da história, mulheres têm sido levantadas por Deus para anunciar o Evangelho, servir e transformar vidas. Mulheres em missão, chamadas para viver o ID. Neste terceiro domingo de missões, celebramos e honramos aquelas que vivem sua fé de forma ativa, respondendo ao chamado de Deus e cumprindo a missão. A Bíblia nos mostra mulheres que fazem diferença na obra de Deus. Mulheres que oraram, serviram, evangelizaram e sustentaram a missão. Assim como elas, hoje muitas mulheres continuam sendo instrumentos de Deus, levando esperança a famílias, à igreja e também às nações. Cada mulher foi chamada por Deus com dons, talentos e propósito, seja intercedendo, servindo, discipulando ou indo ao campo missionário. Há um lugar preparado por Deus na sua obra. Provérbios 31:30. A mulher que teme ao Senhor será louvada. Que cada mulher seja inspirada a viver o ID, usando seus dons para alcançar vidas, na igreja e nas nações. Mulheres em missão, chamadas para viver o ID. Quadrangular, uma igreja missionária. Se você tem paixão por missões, nós temos um convite muito especial para você. De 21 a 23 de agosto, acontece o Congresso Internacional de Missões da SGM, na Estância Árvore da Vida, em Sumaré. Serão dias de inspiração, ensino e avivamento para quem deseja viver o chamado missionário. Garanta sua inscrição em www.sgmbrasil.com.br. Esperamos por você. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos entoar agora um louvor, agradecendo a Deus. E se alguma mulher, do grupo missionário possa levantar, se quiser vir juntar-se a nós, vamos agradecer muito. E o maior missionário, dos séculos foi o Jesus. Ele se despiu da sua glória e veio até a terra fazer missões. Então que possamos continuar com esse chamado, missões dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, na nossa vida, nos nossos vizinhos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar.
dançar. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. As minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Eu já coloquei as minhas vestes. Tem fogo, tem fogo, tem fogo. Tem fogo nos olhos, eu não imagino. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar. Tem fogo, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar. Declare, tem fogo, tem fogo, tem fogo. Diga, tem fogo. Meu noivo esperado, pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só. Oh, vem, vamos
Seja bem-vindo neste lugar, Senhor. Seja bem-vindo neste lugar, Senhor. Eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos Maranata, eu já coloquei estou só te esperando. Vem, vamos dançar Maranata, Maranata. Aleluia. Como não amar um Deus como este? Aleluia. Aleluia. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, no capítulo 17. João 17. Aleluia, Deus. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Assim como lhe destes autoridade sobre a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus que enviastes. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregastes. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus e tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Senhor, a tua graça está neste lugar, e teu Espírito Santo se move aqui. Que os nossos corações não combatam a tua palavra, que nós possamos abrir o nosso coração e a nossa mente, para que o Senhor trate conosco, e que nós possamos cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Assim nós louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Antes de qualquer coisa, irmãos, eu tenho que começar dizendo que Jesus te ama. Porque Jesus te ama muito.
E eu tenho que te dizer também que Deus te ama. E que o Espírito Santo também te ama. E como eu sei disso? Porque Ele nos trouxe aqui nessa noite. Nos trouxe para que nós pudéssemos viver coisas especiais. Quantas vezes nós pensamos que nós não conseguiríamos? Que nós não chegaríamos aqui? Quantas vezes nós imaginamos que nós iríamos parar no meio da caminhada e o Senhor nos pôs de pé e nos fez caminhar? Quantas vezes, até quando nós não o conhecíamos, quando nós não tínhamos nenhum relacionamento com Ele, quantas vezes Ele nos fez caminhar? Ouvimos uma palavra amiga, ouvimos um cântico, ouvimos uma mensagem e o Senhor nos fez caminhar mais um pouco. E nesse momento, Jesus está num momento crucial da sua vida. O texto começa depois dessas coisas e Jesus estava falando que Ele ia morrer, que Ele voltaria para o Pai, que estava chegando a hora que Ele iria partir. Mas o amor de Jesus é tão precioso. E Ele nos ama tanto, 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 que Ele não podia partir sem antes cuidar de nós. Sem antes deixar uma mensagem de confiança, de fé, de esperança, de certeza, de que todos os momentos que Ele viveu aqui, Ele tinha um propósito. Jesus, Ele estava vivenciando momentos difíceis, momentos preparados, como Ele mesmo disse, antes da fundação do mundo. Quando o Senhor Deus preparou o homem, sonhou o homem, formou o homem, quando o homem caiu, Jesus já sabia que Ele viria um dia para resgatar a humanidade. E estava chegando essa hora. E Jesus, mais uma vez, para orar. Nós não vimos muitas orações de Jesus sendo reportadas. Nós ouvimos aquela que Ele faz no Getsêmani, quando Ele pede para o Pai afastar do cálice, se fosse possível, mas Ele ia fazer a vontade dEle. Ele não queria fazer a vontade dEle, Ele queria fazer a do Pai, e Ele orou. Ele orou. Mas essa oração aqui foi escrita porque nós precisávamos saber que nós estamos nos planos de Deus desde o princípio. Ninguém é um acaso. Ninguém está aqui por um engano. Ninguém está aqui porque aconteceu. Não. O Senhor Deus nos sonhou. E quando Ele nos sonhou, Ele preparou-nos algo de especial. E Jesus, nesse momento em que Ele está vivendo um momento que Ele sabia que ia acontecer, Ele ia morrer na cruz, mas Ele não estava preocupado com isso. Ele diz ao Pai que agora chegou a hora que o seu propósito estava cumprido. Que o propósito que o Senhor tinha dado a ele, a missão que o Senhor tinha dado a ele, tinha chegado. Chegou a hora da glorificação. A morte se aproximava, a ressurreição, a ascensão. E ele conversa com o Pai. E Jesus, ele fala com o Pai que intercedesse, que ele ia interceder por aqueles que aqui ficariam. E que ele tinha feito o que o Senhor tinha ordenado. Ele mostrou, ele fez com que aqueles homens que andavam com ele, que aqueles discípulos que andavam com ele, que as pessoas que conviveram com ele, entendessem que a vida eterna chegou. Aqueles que seguiram o Senhor entenderam que a vida eterna havia chegado. Que a vida eterna é reconhecer o Senhor como nosso único Salvador.
É reconhecer que Ele é o nosso Senhor, Ele era o único e verdadeiro Deus. Hoje estão surgindo novos deuses. Às vezes nós pensamos em coisas que estão acontecendo no mundo agora. E naquele tempo também já tinham vários deuses. E o homem hoje é um Deus. O homem hoje está se colocando no lugar de Deus. Mas nós entendemos que o nosso único e verdadeiro Deus é o nosso Senhor. E Ele também tinha mostrado que Ele tinha sido enviado por Deus, e nós cremos nisso. Que o Senhor Deus enviou Jesus para nos salvar. E Ele não estava falando somente de eternidade, porque nós estamos falando de vida eterna, mas Ele não falava só de eternidade. Ele falava que a eternidade começa numa vida diária com Deus. A nossa eternidade começa aqui, agora, nesse dia, nesse ano, neste lugar, na nossa família, na nossa casa, no nosso viver diário. Às vezes nós ficamos pensando em eternidade como só daqui quando Jesus voltar. Não, a eternidade já começou. A eternidade já começou aqui e agora. A eternidade começa com uma vida íntima com Deus. Uma vida que aceita a transformação. Uma vida que se dispõe a servir ao Senhor. A vida eterna começa aqui, aonde eu estou. Começa na minha casa. Começa no meu viver diário. Começa quando eu manifesto o Senhor aonde eu estou. Aqui começa a nossa eternidade. Quando nós fazemos o que o Senhor nos chamou para fazer. Quando nós cumprimos o propósito que Deus tem para cada um de nós. Ele diz que eu cumpri aquilo que o Senhor me mandou fazer. Irmãos, às vezes nós não sabemos qual é o nosso propósito. Às vezes nós ficamos imaginando, e passou muitas vezes isso pela minha cabeça, porque, como o pastor fala, ninguém nasce grande, né? Você vai crescendo com o passar do tempo. E quando eu estava sentada aí, e alguém falava, você sabe o seu propósito? Eu dizia, não. Como eu vou descobrir o meu propósito? E eu fiz teste de dons, testes disso, teste daquilo, e eu nunca imaginava qual era o meu propósito. Eu sei qual é o meu dom. Eu sei para o que o Senhor me chamou. Mas qual era o meu propósito? Às vezes nós achamos que o nosso propósito é lutar para chegar lá. Eu tenho que lutar para chegar lá. Na vida eterna. Alguns dizem que é dor e sofrimento. E agora todo mundo começa a dizer aquele negócio que Moisés escreveu lá naquele salmo. Quando chega aos 70, enfado e cansaço. Irmãos, não é não. Porque a palavra diz que Ele renova a nossa força como a águia. Enfado e cansaço é para aquele povo do deserto que sofreu porque não obedeceu ao Senhor. Mas para nós é força renovada como a da águia. Nós correremos e não nos cansaremos. Nós voaremos na graça do Senhor, escondidos no esconderijo do Altíssimo. Então nós temos forças para caminhar. E qual é o nosso propósito? Alguns dizem, eu nasci para sofrer. Não nasceu não, o Senhor tem propósito muito maior para a nossa vida. O nosso propósito, a nossa história é transformar vidas. É conhecer o Senhor e transformar vidas. Nós somos chamados para viver a grandiosidade do que Deus preparou para nós. Como saber isso? Fazendo o que Ele nos chamou para fazer. Jesus glorificou a Deus porque Ele fazia exatamente o que o Pai dele mandou Ele fazer. E na oração dele, Ele disse isso. E Ele espera que nós façamos o que o Senhor nos chamou para fazer. Deus é tão incrível que na semana passada, no domingo passado, o pastor falou da oração de Jabes.
Você entende que o seu nome, a sua história, o seu passado não importam? O que importa é o que você vai fazer com o que Deus colocou na sua vida, com o chamado que Deus tem para você, com aquilo que o Senhor derramou sobre você. Ele fez o que ele veio fazer. Ele revelou o amor de Deus para cada um de nós. Ele revelou aquilo que o Senhor é, o amor de Deus. Ele anunciou o reino. Ele fez com que a glória de Deus fosse conhecida e vivida. Ele glorificou o Senhor aqui na terra, realizando aquilo que era para ele fazer. Deus cumpriu o seu propósito. Jesus cumpriu o seu propósito. E ele se preocupou com seus discípulos. Porque ele sabia que haveria sofrimento. Ele sabia o que aconteceria na vida dos discípulos. Daqueles que o seguiam. Que eles seriam perseguidos. Que eles seriam presos. Que eles seriam mortos. E Ele conhece o que vai acontecer na nossa vida também. Ele sabe a luta que você está passando. Ele sabe os problemas que você enfrenta. Ele sabe a doença que muitas vezes acarretou o seu corpo. Ele sabe muitas vezes os problemas que entraram na sua família. Mas Ele orou. Ele orou não para que isso não acontecesse. Não para que os discípulos fossem tirados do mundo. Não para que nós fôssemos livres de todas as dores e de todas as dificuldades. Mas Ele orou para que nós vivêssemos naquilo que Ele havia ensinado. Que nós pudéssemos viver e que eles vivessem na palavra que Ele ensinou, que a palavra é a verdade. Que nós permanecêssemos firmes. Nós podemos balançar, irmãos, podemos sim. Nós podemos sentir dor, podemos sim. Nós podemos passar por dificuldades, podemos sim. Mas nós sabemos que Ele orou para que o Senhor nos protegesse, para que Ele nos livrasse do mal, para que Ele cuidasse de cada um de nós. A oração dEle é para que nós fôssemos santificados na verdade. E a verdade é a palavra do Senhor. Por isso nós precisamos tanto ter compromisso com a palavra. Por isso nós precisamos tanto ler essa palavra. Por isso nós precisamos tanto viver essa palavra. Porque nós lemos lá em Tiago também que nós não podemos ser somente ouvintes da palavra, nós precisamos ser praticantes. E depois de nós ouvirmos a palavra, nós precisamos praticar. Mas Ele não orou só pelos discípulos. Ele orou por Rosane, que ia aceitar a Jesus lá em 1982. Ele orou por você que aceitou a Jesus há pouco tempo. Orou por você que aceitou a Jesus há muito mais tempo. E orou por você que ainda não aceitou o Senhor. Porque Ele conhece a sua história. Ele conhece você. Ele orou por mim, Ele orou por você. E Ele tem um segredo que Ele deixou para nós. Ele disse que nós temos que ser como Ele é um com o Pai. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de unidade. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos nos olhar com o olhar de Deus. Porque às vezes nós olhamos com os nossos olhos e os nossos olhos não veem coisa boa. Porque Ele falou com Samuel, né? O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Às vezes não viram nada de bom em mim, e às vezes até não veem nada de bom em mim. Mas o Senhor sabe quem eu sou e quem eu posso ser. O Senhor sabe quem você é e quem você será. O Senhor sabe que você vai cumprir o propósito que Ele te deu. O propósito dele é que nós anunciemos o reino, para que nós anunciemos o amor, demonstremos o amor. Porque, irmãos, falar do amor é fácil.
É muito fácil eu dizer eu te amo. Mas às vezes demonstrar o amor é muito difícil. Há muitos anos atrás, nossa, não é tantos anos assim não, há algum tempo. Eu estava ouvindo uma conversa que uma senhora estava tendo com a outra. Ela falou assim: você acredita, ela morava na Cidade Alta ali em Vitória, que uma mulher veio me falar de Jesus? Aí a outra falou: mas isso acontece, os crentes fazem isso, falam de Jesus. Aí ela falou: mas eu estava com 2 sacolas pesadíssimas. E ela me falou de Jesus, e ela me falou que Jesus ama, que Jesus faz isso, que Jesus faz aquilo, que Jesus faz aquilo. E depois ela foi embora. Mas você acredita que ela não se ofereceu para carregar nenhuma das minhas bolsas? Que amor é esse? Que vê alguém com tanto peso e não ajuda. E às vezes, nós fazemos isso. Nós não temos paciência, nós não temos cuidado. Nós olhamos, aquele ali não vai, porque aquele ali é um beberrão, aquele ali é um isso, aquele ali é um aquilo. Deixa para lá, eu já falei tanto de Jesus. Jesus não desistiu de mim. E Ele não desistiu desse, que às vezes nós desistimos. Então o amor de Deus é para ser manifesto. E aí, irmãos, nós estamos aqui no mundo, para esse mundo tão carente de amor. As pessoas estão mendigando por atenção. As pessoas estão nas redes sociais se mostrando, quando na verdade elas estão precisando de um amor. Elas estão precisando de amor, mas o mundo prega o individualismo. Que você tem que viver para você. Você é que tem que ser feliz. Você é que precisa alcançar as coisas. As coisas boas são para você. Mas o Senhor nos ensinou que as coisas boas são para repartir. Que quando nós recebemos algo, nós repartimos. As bênçãos nos alcançam porque nós obedecemos ao Senhor e essa bênção transborda. Essa bênção não pode ficar dentro de nós. E nós recebemos uma bênção profunda, especial. Nós recebemos a Jesus como nosso Salvador. Nós recebemos esse amor que nos conforta e que nos confronta também. Quando nós entendemos que nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos enviou a fazer, toda alma importará. Cada pessoa que entrar na nossa vida importará. Cada oportunidade que nós tivermos, nós iremos aproveitar. Hoje é dia de missões. Quando eu cheguei aqui na igreja, faz um tempinho, Magna já estava, Magnólia também, tinha o Jani, vou citando, mas eles já estavam. E eu não sei quem colocou uma frase, e que muitas vezes eu ouvia, que dizia assim: cada coração com Cristo é um missionário. Cada coração sem Cristo, um campo aberto aos missionários. Existem muitos corações esperando nós, missionários, alcançar. Nossa eternidade começa aqui, em nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa escola, na nossa faculdade, na empresa em que nós trabalhamos. A nossa faculdade, a nossa eternidade começa no assento do ônibus, quando nós assentamos ao lado de alguém e nós podemos dizer um Jesus te ama, um bom dia com um sorriso, um como vai você. Às vezes nós estamos tão dentro de nós mesmos que nós esquecemos que o Senhor nos chamou para revelar Jesus aqui na terra.
Jesus nos chamou para fazer aquilo que o Pai nos chamou para fazer. Às vezes eu não sei como fazer. Às vezes o Senhor me confronta em momentos muito estranhos. E às vezes eu sou tímida. E às vezes eu não tenho coragem de falar. Mas essa mensagem me confrontou muito. Porque eu não posso mais perder oportunidades. E o Espírito Santo me ensina. E eu peço nessa noite que o Espírito Santo me dê ousadia. E eu peço nessa noite que o Espírito Santo dê ousadia a você. Que o Espírito Santo se mova de uma forma tal que cada lugar que nós estivermos, a presença de Jesus seja manifesta no amor do nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que as pessoas conhecem a Deus da forma como nós tratamos. Da forma como nós nos tratamos. Com o amor como nós nos tratamos. Jesus deixou o Espírito Santo para nos orientar. Deixou o Espírito Santo para trabalhar na nossa vida. Agora nós temos as nossas células. Talvez você não saiba como falar, mas você pode fazer um convite a um vizinho seu para estar numa célula. Talvez você não sabe um jeitinho de demonstrar, mas lá na célula você vai ter uma oportunidade de conversar, de conhecer pessoas. Convide alguém para estar na célula essa semana com você. Fale do Senhor. Às vezes a gente é tímido, às vezes a gente não consegue, mas quando a gente está num grupo pequeno e a gente consegue conversar, a gente consegue olhar nos olhos, a gente consegue transmitir, e as pessoas conseguem sentir e falam: meu Deus, como é gostoso esse Jesus. Quando nós entendemos que a oração que Jesus fez por nós em João 17, fica mais fácil a gente cumprir Mateus 28, 18. Jesus, depois de ter ressuscitado, lembra da oração que ele fez em João 17. Depois de ele ter ressuscitado, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não para aí. Ele continua: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estarei com todos vocês até a consumação do tempo. Irmãos, quando nós entendemos o amor de Deus nessa oração que Ele fez por nós, nós queremos transmitir este amor no ID de Jesus. Mateus não é um peso, Mateus 28, 18 não é um peso. É só o propósito, o meu propósito e o seu propósito para chegarmos na eternidade. Essa semana nós iremos glorificar ao Senhor com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Nós iremos glorificar ao Senhor, porque nós vamos revelar o amor de Deus aonde nós estivermos. Não importa, irmãos, o que nós estamos passando. Quando nós começamos a falar do Senhor, quando nós começamos a testemunhar o Senhor, quando nós começamos a transbordar ao Senhor, tudo muda na nossa vida. Não é que os problemas desaparecem, não, mas nós descobrimos como lidar com eles. E nós sabemos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, nessa semana, não percamos a oportunidade de testemunhar o amor de Deus. Irmãos, não é falar do amor, mas é ser
o amor que habita em nós. Porque Jesus habita em nós. Porque o Espírito Santo transborda em nós. Porque Deus é nosso Pai e nosso Senhor. Então, nessa semana, que nós sejamos o amor de Deus andando na terra. Se você ainda não recebeu o Senhor como seu Salvador, você muitas vezes pode dizer: eu não consigo, eu não sou capaz, eu também não. Eu só sou capaz porque o Espírito Santo veio morar em mim. E o Espírito Santo vai entrar no seu coração também e transformar a sua dificuldade. Eu não estou prometendo aqui uma vida cheia de flores. O pessoal dizia rosas antigamente, um mar de rosas. Mas nós temos que lembrar que rosas têm espinhos, né? Então, estou só dizendo a você, que se você decidir por conhecer este amor, que nós estamos falando aqui, este amor vai te abraçar, este amor vai te abraçar, este amor que está do teu lado vai te abraçar, a célula que você for direcionado vai te abraçar, essa igreja vai te abraçar, e você não andará sozinho, porque nessa noite, o Senhor despertou o amor em nós. Se você quiser vir, receber o Senhor como seu Salvador, como eu fiz antes dos 15 anos, e eu posso dizer a você, que eu não me arrependo. E quem aceitou a Jesus depois de já estar idoso, eles falam uma frase muito interessante: porque eu não fiz isso antes. Então é a oportunidade, não importa a sua idade. Jesus veio ao mundo por você. E Ele amou você. E Ele continua amando você. E Ele não desistiu de você. E Ele não vai desistir de você. Mesmo que você não venha agora, Ele vai continuar batendo na porta do seu coração e dizendo: eu te amo, meu filho. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, meu filho. E essa igreja te ama. E a gente vai abraçar você. Nós iremos nos colocar de pé. Agradecer ao Senhor, porque esse amor está manifesto aqui. Ele está transbordando aqui. Ele está enchendo corações aqui. Não chore e fique no seu lugar. Chore e venha. Não fique tremendo, com o corpo tremendo no seu lugar. Venha com o corpo tremendo, venha com as pernas tremendo. Eu tenho medo. Não tenha medo, porque o amor do Senhor está aqui para te abraçar. Aleluia. Se o Espírito Santo de Deus está falando contigo aí, tome uma atitude hoje de abrir o coração para Ele. Dizendo: Espírito Santo, eis-me aqui. Jesus, eis aqui o meu coração que hoje eu entrego a Ti. Eu sempre digo que Ele não quer teu dinheiro, Ele não quer tua casa, Ele não quer teu carro, Ele quer teu coração. Porque quando alguém tem o nosso coração, a gente entrega o que for preciso e necessário. Deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo. E se Ele está movendo o teu coração, e pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje, levante a tua mão que nós oramos por você. Pastor, eu quero voltar para Jesus hoje. Levante a tua mão que também a gente ora por você. Mas deixa o amor de Cristo te alcançar nessa hora. Oh, Jesus. As minhas lamparinas estão acesas. Você é alvo do amor de Cristo. Não importa o que você fez, não importa para onde você esteve. O que importa é que agora você pode começar uma nova vida em Cristo. O barulho dos teus passos em direção à morte.
só você abrir o coração, é só você abrir. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Coloquei as minhas vestes brancas. Aquele dia vai chegar. Estou só te esperando. Vai chegar o dia que Ele vai nos buscar. Vamos dançar. Maranata. Ainda dá tempo, vai chegar o dia que Ele vai descer para nos buscar. As minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. E já coloquei. Você pode começar a adorar este Deus na tua vida. Você é alvo do amor de Cristo nessa terra. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Vamos dançar. Põe a tua mão na altura do seu coração nessa hora. Talvez tudo que você precisava hoje era de um abraço de alguém que você ama. Talvez o que você precisava hoje era de um abraço de alguém que te entende. Alguém que não vai te acusar nesta hora, mas vai dizer: eu estou aqui para o que você precisar. E esse abraço é de Jesus Cristo agora. Esse abraço é do Deus Todo-Poderoso. Aquele que te sara, aquele que te perdoa, aquele que te restaura. Seja abraçado pelo teu Pai aí agora. Seja abraçado por teu Pai aí agora. E seja cheio do Espírito Santo aí agora. Seja renovado pela presença de Deus aí agora. Os olhos eu não imaginava que era lindo assim. Ele te chama para você cumprir o propósito dele nessa terra. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Aleluia. Pode morar. Aleluia. Tem fogo nos olhos que eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Nunca se esqueça que Ele te ama. Mesmo que alguém aqui te abandone na terra, mas Ele te ama. Mesmo que o teu relacionamento com pessoas termine, mas Ele te ama. Mesmo que alguém um dia já te frustrou, te decepcionou, falou de um evangelho totalmente contrário, Ele te ama. Eu vou melhorar, Ele te ama. Ele ama a tua casa, Ele ama o teu filho, Ele ama a tua família. A tua casa é alvo do amor de Deus. Você vai para casa agora levando esse amor, mas é até transbordar desse amor. Há uma graça de Deus aqui, Vitinho. Há algo de Deus descendo sobre nós aqui. Ele está curando corações de pessoas aqui. Ele está cicatrizando feridas que foram abertas por pessoas, de alguém que disse que te amava de verdade, mas o verdadeiro amor reconstrói. O verdadeiro amor te sara nessa noite. E
E você vai sair daqui transbordando desse amor. Vai chegar em casa e vai transbordar sobre o seu filho. Vai chegar no trabalho amanhã, vai transbordar sobre as pessoas que estão lá. Vai transbordar sobre a sociedade. Vai transbordar por aqueles e naqueles que estão perto de você. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. E deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir essa semana. Deixa a presença de Deus te tomar essa semana. E se Jesus não voltar, porque Ele está voltando. Se Jesus não voltar, nos vemos na célula. Se Jesus não voltar depois da célula, nos vemos quinta-feira aqui com a tua família. Que Deus te abençoe. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado, vai pagar o lanche para você agora, fala assim: Jesus te ama. Não, fala para o outro, fala assim: Jesus te ama. Que Deus abençoe. Não precisa ter pressa para ir embora. 7h23. Você pode dar um glória a Deus por isso? 7h23, até pra você ir na praia. Fazer o que eu não sei. Mas o ônibus sai 8 horas, tá bom? O ônibus só vai sair 8 horas. Então dá tempo de você conversar um pouquinho, bater um papo, comer, chamar para ir para a tua cela, compartilhar algo de Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação divina Espírito Santo, que excede todo entendimento humano, fica conosco, com as nossas células, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe a tua vida. Ótima semana. Deus abençoe. Que era lindo assim.